Fala, rapaziada, seguidores do canal Buraco no Asfalto. Muito bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Não sei o momento que vocês estão assistindo esse EP, mas espero que vocês estejam aquecidos na casa de vocês, se estiver esse frio que tá aqui hoje em São Paulo. Te falar ali, o corredor que fala que gosta de treinar no frio, ou a pessoa que fala que gosta de frio, vem treinar com a gente 5h30, 6 horas da manhã ali, eu quero ver se essa pessoa vai manter essa opinião de frio, cara. Acho que foi porque eu corri sábado. É verdade. Ó, só foi o Liminha pisar na USP, que a Let It Go saiu da casa dela e tá aqui, ó, rodando por São Paulo. Cara, tá um frio, então espero que vocês estejam aquecidos. Não esqueçam de tomar, a gente tá com uma convidada aqui hoje que é Nutri, então não esqueçam de tomar muita água até no frio, que a gente acaba esquecendo, então já vou abrir com uma dica nutricional para vocês aí, não esqueçam da água, porque isso é super importante para nós atletas amadores também. Galera, hoje a gente tá com a profissional que a gente mais ama trazer aqui, nutricionista, porque eu falo que eu posso conversar com 3, 4, 5, 6, passar com nutricionista e eu sempre vou ter dúvidas sobre nutrição. Porque cada hora, Gabi, eu vejo uma tese, uma informação, fala, não, isso tá certo, aí vem outro, não, isso, se você fizer isso você vai morrer, tá errado. Então eu vou ter muita dúvida pra perguntar pra você aqui hoje. Bora lá. Galera, então já deixa o like aí, a gente vai chamar a nossa vinheta e... se vocês tiverem dúvidas também em casa, deixem nos comentários, tá? Que depois o Liminha aqui vai encaminhar para nossa Nutri e a gente vai sanar todas as dúvidas de vocês. Liminha, roda a vinheta aí pra gente começar esse bate-papo. Gabi, seja muito bem-vindo ao Buraco no Asfalto. Grande prazer te receber aqui e seja bem-vinda. Muito obrigada. Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Gabi, vamos lá. Como eu abri aí, a gente ama trazer nutricionistas aqui. A gente já trouxe alguns e algumas. E aí eu vou te abrir uma pergunta. Por que grande parte das nutricionistas são mulheres? Sem, tá, gente? Vocês estão em casa sem preconceito nenhum contra nutricionistas homens, nem contra as mulheres. Mas a gente vê um número muito grande de nutricionistas mulheres e eu vejo um número muito pequeno de homens nessa profissão. Tem uma explicação teórica? Cara, eu acho que não tem uma explicação teórica, eu acho que foi uma coisa que foi acontecendo, um movimento normal aí dentro da profissão, como também acontece com, por exemplo, a enfermagem, odonto também, mas cada vez mais eu vejo crescendo o número de nutricionistas homens, assim, até da época que eu fiz a nutrição, já tinha bastante homem na minha sala ali, e eu acho que isso vem crescendo, ainda mais aí com a parte de nutrição esportiva, o pessoal começa a abraçar um pouco mais, mas acho que não tem uma explicação específica para isso, é só uma coincidência mesmo. Boa. Eu vou dar o meu ponto de vista, eu já passei por um nutricionista homem, não gostei na época, sem citar nomes, mas eu noto que, não só falando de nutrição, mas quando a profissional é mulher, eu sinto que vocês têm um grau de atenção um pouco maior, assim. Não somente na consulta, mas também no acompanhamento geral. Principalmente a gente que é atleta, e geralmente a gente faz uma preparação inteira da prova, né, daquela nossa prova-alvo, eu sinto que vocês têm uma preocupação maior nos detalhes, assim, vamos dizer. Sim, talvez seja já parte do ser mulher, essa parte de empatia, de abraçar, atenção, e é uma coisa que faz diferença quando a gente tá pensando aí na parte da nutrição, né? Talvez seja essa a diferença que você sentiu. Boa. Bom, galera, vocês aí, eu nem vou citar nomes também, vocês que me cobram muito, David, pelo amor de Deus, traz a galera do trail. A gente sente falta do trail presente no Buraco no Asfalto. Vocês estão falando muito de corrida de rua e tem muita gente de trail. Esse público cresce cada vez mais. Vocês que já trouxeram grandes, Sidney Togumi, Dr. Gabriel, que veio aqui conversou com a gente também, que é do trail. Mais uma vez, agora estamos trazendo atendendo pedidos dos nossos seguidores. Gabi, além de médica, nutricionista, ela vai contar um pouquinho da história dela. É uma grande atleta de trail aí. Vai contar também a trajetória dela no esporte. Então, Gabi, se apresenta um pouquinho pra galera que tá em casa e eu abro perguntando pra você como você foi picada pelo bichinho da corrida. Tá bom. Eu sou nutricionista esportiva e, além disso, eu sou corredora de montanha, especificamente da parte ali de ultra endurance. Eu gosto de provas bem longas. Eu comecei minha história na corrida de rua mesmo, isso faz bastante tempo. Eu comecei minha história com a corrida justamente porque eu odiava correr.
Assim, eu via que todo mundo corria, todo mundo conseguia, e eu não conseguia dar uma voltinha de 200 metros no estacionamento. Eu falei, não é possível. O que tem de errado comigo? Daí eu falei, eu vou tentar. Daí fui a pouquinho, quando eu vi, já era. Tá, eu comecei a correr, fiz meia maratona, fiz maratona, e eu nunca fui uma grande atleta, assim, eu sou super amadora, eu não sou uma pessoa de performance. E a preocupação com ir mais rápido ainda não chegou em mim. Eu sempre gostei de ir mais longe. E daí, quando eu cheguei ali na minha segunda maratona, ou terceira maratona, falei, tá bom, e se eu quiser um pouco mais? E daí eu descobri o mundo das ultramaratonas. E na época, as que apareceram para mim são as clássicas ali de asfalto, né? A Comrades ali na África do Sul. Também tem uma outra ali na África do Sul que é a Two Oceans, que é de 50. Falei, beleza, eu acho que eu vou tentar. E um dia, olhando ali no YouTube mesmo, né? Curtindo ali no YouTube, vendo vídeos aí de provas, apareceu um vídeo do CCC, que é uma prova ali da UTMB de 100 quilômetros. E foi meu primeiro contato com o mundo do trail. Eu falei, não é possível que tenha gente que corra essa distância na montanha, de verdade. Não, não numa estrada, enfim. Porque, assim, a Comrades, por exemplo, até tem altimetria, a Two Oceans também, mas é um asfalto, é um estradão. Pra mim era isso que era ultramaratona. E daí eu descobri que não, que dá pra ser um negócio completamente doida. E eu coloquei como meta aí da minha vida um dia fazer essa prova. Achei que ia demorar muito, muito, muito. E acabou sendo um pouquinho mais rápido do que eu esperava. Mas depois disso, nunca mais saí do trail ali. E aí eu te pergunto, eu já tive essa sensação de correr as duas modalidades, né? Que são, por mais que sejam corridas as duas, mas são muito diferentes, né? Acho que grande parte dos corredores de rua tentam correr o trail, mas não acabam dando sequência porque não tem uma mudança de mindset, que eu falo assim, né? Eu acho que o corredor de rua ele é muito focado na performance, na melhora de tempo, no pace. Já vocês, a galera do trail, é uma mentalidade totalmente diferente, né? Você tem que mudar uma chavinha, assim, não que você não possa ser, assim, super ali pensando na performance no trail, tanto que a gente tem hoje atletas, assim, excepcionais ali no trail. A questão é que é muito diferente. Não é você olhar o pace que você tá ali, putz, eu quero fazer, sei lá, 4, 3:30. Na montanha, o seu pace, ele vai variar de uma maneira, assim, que se você ficar olhando pro relógio toda hora, você vai pirar. Então, você tem que ter essa virada de chavinha. Tipo, beleza, o que é performar no trail? Talvez você calcular o seu tempo total ali. Para algumas pessoas é zerar uma subida, descer super rápido, enfim. É essa mudança de chavinha. Dá para performar nos dois. Mas se você não fizer essa mudança, realmente, indo da rua para a trilha, você vai ficar um pouquinho frustrado. Como foi essa sua migração, Gabi? Porque eu falo que a primeira impressão, o primeiro contato que geralmente o corredor de rua tem com o trail é fascinante, assim. Sim. Eu falo até por mim. Quando eu fiz a minha primeira corrida de trail, eu falei, cara, é surreal, assim. Isso já faz muito tempo, deve ter mudado muita coisa. Mas o fato de você estar em contato com a natureza, o fato de ser provas menores, as pessoas se ajudam demais, que é uma diferença muito grande do que eu senti na corrida de rua. Não existe aquela competitividade muito grande, assim, eu preciso chegar na sua frente, eu tenho que ser melhor que você, que a gente vê muito hoje em dia na corrida de rua. E fora a questão de ter uma mente muito boa para ter um planejamento legal, porque é o que você falou, tem percursos que vão ser planos, que você vai conseguir desempenhar um pace melhor. Tem outros que você vai ter que andar, não tem jeito. Você tem que fazer sua estratégia de água. Então, assim, tem muita coisa envolvida. Como foi essa migração, não só de mindset, mas de preparação sua para sair da rua para ir pro trail? Tá bom. Meu primeiro contato ali com o trail de verdade mesmo foi até num treinão especial que teve em Atibaia. Era um projeto piloto para uma prova, que hoje em dia até já acontece ali na Pedra Grande. Eu não fazia ideia do que eu tava fazendo, tá? Porque eu nunca tinha ido pra trilha. Então eu falei, beleza, né? Eu já corri maratona, eu me inscrevi pra fazer, eu acho que eram 24 quilômetros, alguma coisa assim. Falei, eu acho que vai ser tranquilo.
Meu Deus. Eu cheguei lá. E daí eu tive certeza que ou eu ia amar ou eu ia odiar. Porque ele, pra quem conhece a Pedra Grande, Eu fiz, então, tenso. é outra coisa. Você tá ali saindo da rua, vai pra trilha achando que é alguma coisa parecida, é completamente o oposto. E daí ali eu descobri que eu ia amar. Mas ali também eu descobri que o planejamento é completamente diferente. Né? Quando a gente vai fazer uma corrida na rua, né, ou uma prova, ou um treino mesmo, a gente tem lá, sei lá, postos a cada 3 quilômetros, a cada 5 quilômetros de abastecimento. Você sabe quanto tempo você demora para fazer 3 quilômetros, ou quanto tempo você demora para fazer 5. Na trilha, eu descobri que não. Eu achei que ele ia fazer 24 quilômetros, sei lá, considerando que tinha uma altimetria, eu ia demorar 3 horas. Se eu não me engano, eu demorei quase 5 horas para fazer esse treino. E daí eu percebi que era muito diferente e que eu tinha que mudar esse pensamento. A sorte é que eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de estudar percurso, que é uma coisa que faz toda a diferença ali no trail, né? Então, estudar onde tem as subidas, onde tem as descidas, e foram coisas que eu incorporei ali desde o início das minhas provas e nos meus treinos no trail, que me ajudaram muito. E daí, depois, posteriormente, levei isso também para minha profissão, que diferenciou bastante também. Para vocês que estão em casa, que nunca correram uma prova de trail, nem que seja, não precisa ser 20, tem provas mais curtas também. Mas traduzindo o que a Gabi trouxe pra gente, ela que já era uma maratonista, a gente, acho que o mindset na hora pensa, quem correu 42, né, Gabi? Fazer Exato. 24, Tranquilo. Tranquilo. Mas assim, um 24, dependendo da prova de trail que você vai fazer, que tem uma altimetria média, não vamos nem falar grande, se torna, mais difícil que você correr os 42, né, Gabi? Exato. A prova agora ali da La Mission, que aconteceu umas 2 semanas atrás, teve quilômetro que a gente fechou para 26 minutos, para 30 minutos. Caraca. Assim, é muito diferente. É outra realidade. E como foi pra você, Gabi? Eu vou trazer até uma experiência que eu tive quando eu fui. Pra gente era um mundo muito novo, assim, né? Até porque, alguns anos atrás, o trail vinha numa crescente pequena ainda, então a gente não tinha muita informação do como era, o que precisava levar. Uhum. Então, a gente mesmo que veio da rua, eu não acabei levando minha garrafinha de hidratação, eu não tinha bolsa. Sim. Eu não corri com um tênis apropriado pra fazer, porque às vezes na subida, né, pra gerar atrito, tudo é muito melhor. Na sua primeira, você já tinha um pouquinho de embasamento com base nas informações que você teve, ou foi leiga também? Não, eu tive um pouquinho mais. Eu já tinha uma mochilinha ali, um tênis com grip, né, para dar um pouquinho mais de atrito. Porque eu acabei me conectando com algumas outras pessoas que já estavam ali no mundo da trilha, e a trilha tem esse senso de comunidade muito forte. Então, assim, se você mostra o mínimo interesse pelo esporte, vai vir alguém que vai te abraçar, vai te ajudar, vai te direcionar, vai te falar, não, fala com fulano, fala com fulana. E daí eu fiz esse movimento antes. Então, eu não cheguei 100% crua. Boa. Isso me ajudou bastante. E aí, como foi essa evolução aí no trail? Porque é aquilo, né? Eu falo que o corredor de rua é um ser que nunca tá feliz em estar naquela distância, né? A gente, lógico, evolui, melhora. A gente fala, não, agora eu tenho que correr um pouquinho mais. Sim. Como foi essa sua evolução? Porque a gente sabe que as outras maratonas de trail, ultra provas de trail, elas têm diversas distâncias, né? Tem, sei lá, 50, 60, 80, 100, 120. Sim. Como foi a sua trajetória? E já queria que você falasse um pouquinho também da sua última experiência, que foi uma prova grande, né? Uma prova gigante. Sim. E acompanhando seus relatos nas redes sociais, foi uma coisa bem especial para você. Foi um momento especial aí para mim. Minha evolução dentro das corridas de montanha foram, primeiro, ali, muito pensadas no meu objetivo de fazer o CCC, né? Que foi aquela prova que eu olhei e falei, meu sonho é um dia fazer essa prova. Então, todo o meu caminho eu construí para chegar ali. Então, as primeiras provas que eu fiz, a primeira prova que eu fiz foi uma prova de 50, depois eu fiz uma prova de 95. Eu escolhi provas de trail que eram meio que de entrada, vamos dizer assim, que tinham mais estradão, que eram mais fáceis de desenvolver, que daí são provas que eu até recomendo para quem é da rua e quer entrar no trail, super recomendo começar por esse tipo de prova, porque você não vai sentir tanto essa dificuldade de não conseguir desenvolver velocidade. Eu construí tudo isso até chegar ali no CCC, passou o CCC,
deu tudo certo, graças a Deus, foi um sonho, mas daí eu já tinha realizado tudo, né? E até eu virar uma nova chavinha e falar, tipo, beleza, o que eu vou fazer agora? Até hoje eu não sei muito bem o que eu vou fazer. Ainda não sonhei um novo sonho. Isso foi me deixando um pouquinho... não frustrada no esporte, mas é que a gente tem um objetivo, ajuda tanto na hora de, treinar, Exato. investir tempo, investir dinheiro. E daí foi o que aconteceu agora com a La Mission. Eu coloquei ela como grande objetivo para mim, não só pela dificuldade da prova, é uma prova dificílima, talvez seja a mais difícil do Brasil, mas também pela organização. E por ser uma prova que eu trabalho muito. Então... Atendendo pacientes que frequentam a prova. Exato, atendendo atletas ali na prova. Então, costuma ser um momento que é bem estressante e crítico para mim. E eu queria colocar ali como desafio para mim conseguir cruzar a linha de chegada, ao mesmo tempo que eu conseguia entregar um bom trabalho. Eu tava com mais ou menos 50 atletas lá. Caramba! Bastante. E a gente faz, ali na trilha, né, a gente faz o plano de prova, então estuda bonitinho, hora a hora, o que você vai consumir. Então, eu coloquei isso como um grande desafio para mim. Graças a Deus deu certo, mesmo com tudo que deu errado. Tá? E agora vamos para as próximas ainda, que não defini. Eu acho que tem muita prova, pra galera também que não conhece muito desse mundo, tem muita prova grande aí, né? Porque na corrida de rua a gente fala muito das provas internacionais, das majors, que vem cada vez crescendo mais. Eu acho que todo mundo hoje em dia tem o sonho de ser maratonista e que corre rua, né? Vem crescendo muito, né, Gabi? Essa tendência das pessoas que correm distâncias menores quererem migrar para maratona. E também acontece no trail, né? Eu acho que ao mesmo tempo que cresceu muito a demanda de corrida de rua, acho que a corrida trail também cresceu bastante no mundo, né? Acho que essa tendência dos Estados Unidos e da Europa acabou vindo com força pra cá, né? Super, ainda mais depois da pandemia, né? Porque ali na época da pandemia a gente estava meio que impedido de correr na rua. Então o pessoal começou a migrar um pouquinho mais para longe, ir para as trilhas, para os estradões. E deu um boom mesmo na corrida de montanha ali nas trilhas. O que é ótimo, né? O que é ótimo. Quanto mais gente conhece, mais investimento tem no esporte, mais qualidade a gente tem ali nos eventos. Espero que continue crescendo. No Brasil, Gabi, assim, pra galera que quer conhecer, ter um contato inicial com essas provas, né? Quais você indicaria pra galera tá procurando para ter esse contato inicial realmente e não se frustrar? Porque às vezes a pessoa vai acabar pegando uma prova por nome que é grande, igual muita gente faz com a maratona, né? Ah, não, eu vou pra uma major, aí a pessoa tem que gastar muito dinheiro, tem documentação, tem moeda, é muito difícil, tem sorteio. Então, aí, às vezes, a pessoa acaba até se frustrando pelo processo ser tão burocrático. Sim. No trail, qual você indicaria pra galera ter essa porta de entrada e esse contato inicial aqui? Tá bom. Primeiro, eu quero falar para vocês não se assustarem muito com o preço das inscrições, tá? Para as provas de trilha, que elas costumam ser um pouquinho mais caras. Eu não tô acompanhando muito qual é o preço das de rua, mas as de trilha costumam ser um pouquinho mais caras, geralmente pela questão tanto de logística que eles precisam fazer, tá? Em termos de percurso, quanto em questão de segurança, garantia de segurança dos atletas. Mas eu indicaria, assim, para uma pessoa que tá vindo da rua e quer ir para trilha, procurar provas que são mais corríveis, menos travadas. Tá? Então, a gente tem algumas provas de um percurso que chama UD, tá? Que tem em vários lugares, tem ali em Passa Quatro, tem, acho que tem ali em Campinas, ali no Pico das Cabras, tem algumas etapas que é bem corrível. Essa é um dos circuitos que dá pra gente entrar. Tem o circuito Indomit também, que tem ali São Bento de Sapucaí, que são trilhas maravilhosas, mas que dá para super desenvolver e tem uma estrutura magnífica. Indomit também acho que tem Bombinhas, se não me engano, ali tem... Não lembro mais aonde que tem o circuito Indomit. Tem um circuito também chamado Corridas de Montanhas, que já foi aí o principal aqui. Hoje em dia, não sei o quanto que ele está acontecendo ou não, mas eu sei que ainda tem algumas provas, tá? Daí tem ali em Campos do Jordão, tem Paranapiacaba, que também são percursos bem legais de correr. São percursos corríveis,
Tá, agora, se você quiser ter a experiência de montanha de verdade, daí você tem que ir para uma La Mission, por exemplo, mas daí é montanha de verdade. É outra história. Uma outra prova também, para quem quer vir ali da rua, que tá rolando agora, vai rolar até daqui a um mês, é a UTMB Paraty. É um braço aí da UTMB que tá acontecendo aqui no Brasil. E tem provas bastante corríveis. Eu acho que a distância mais curta é 24 quilômetros, mas dá para fazer 24 quilômetros no pau, para quem gosta. Boa. Dá para ir. E aí, como médica, né, e como também praticante do esporte, primeiro, a questão de segurança pessoal da pessoa. É necessário essa pessoa procurar algum médico antes para ver, né, alguma coisa articulada, até questão, né, cardíaca, tudo, para praticar uma prova, tendo em vista que um grau de dificuldade é um pouco mais difícil que a rua. E segundo, equipamentos básicos para a pessoa iniciar no esporte. A gente sabe, não precisa ser nada pró, né, fazendo as coisas aos poucos, igual a gente faz na rua, mas algumas dicas de coisas que seria legal a pessoa levar para chegar na prova e passar apuros que nem eu passei quando eu fui. Tá bom. Acompanhamento médico eu recomendo independente da intensidade, distância ou esporte que você faz. Se você faz esporte, pelo menos uma vez por ano você passar no cardiologista ali, o seu médico do esporte, fazer o check-up para ver se está tudo certo. Porque tem muita coisa que a gente consegue pegar no exame, antes de você ter qualquer sintoma. Então, fazer o acompanhamento médico uma vez por ano eu acho que é o mínimo. Independente, você pode correr só 5 quilômetros, não importa. Todo ano fazer esses exames é bem importante. Em relação a equipamentos mínimos ali, para você sobreviver, tá? Pelo menos um cintinho ou uma mochila de hidratação para você conseguir levar a sua água. Tá? Porque às vezes até tem ali no percurso, mas é aquilo que a gente falou, 5 quilômetros pode demorar 30 minutos, pode demorar 1 hora, pode demorar 1 hora e meia. Então, você precisa ter uma certa autonomia quando a gente está falando aí tanto de hidratação quanto de alimentação. Então, no cintinho ou na mochila, você consegue levar o seu gelzinho ou sua bebida de carboidrato, enfim. E um tênis com um grip também, tá? Para dar um pouquinho mais de atrito. Isso também vai ajudar bastante. Ótimo. Esses dois tá ótimo. Se não mudou, na época que eu fui, porque eu acabei me dando mal, eu não levei nada. E a hidratação da prova, por ser no meio do mato, né, toda a questão ecológica, não tinha a hidratação igual a gente vê em corrida de rua, que tem o copinho lá, você pega, você chegava lá, tinha uma bombona de água que você enchia as suas garrafinhas, né? Isso. Continua sendo assim? A maior parte, sim. Até pela essa questão ecológica, mas também pela questão da logística, né? Imagina levar, sei lá, 200 copinhos pro meio do mato. Não dá. Então, geralmente, a gente leva a nossa própria garrafinha, aquelas garrafinhas maleáveis, né? Aqueles flasks que são até mais fáceis de levar, porque daí você enche tanto a sua água quanto o seu isotônico, enfim. Precisa ter uma garrafinha. Boa. E aí, agora eu já vou começar a fazer perguntas que fazem um mix aí da sua profissão com o esporte. Primeiro, da onde veio esse desejo de ser nutri, né? Porque eu sempre gosto de fazer essa pergunta para as pessoas. Eu mesmo, quando eu era mais novo... Galera, curiosidade pra vocês, eu queria ser assessorista de elevador quando eu era mais novo. Era a profissão que eu sonhava em ser na minha época. Ainda bem, meu pai fala até hoje, olha, ainda bem que eu mudei sua cabeça. Senão você ia estar desempregado agora, porque não existe mais essa profissão. Então, como veio esse seu desejo de querer ser nutricionista? Isso foi algo que você trouxe de quando você era jovem, que você era criança, sempre se alimentou bem, ou teve algum tipo de problema de transtorno quando era pequena? Como que foi isso? Não foi uma coisa que veio de quando eu era pequena. Na verdade, nutrição é a minha segunda formação. Eu já era formada em administração comércio exterior, trabalhava na área. Caramba, que mudança! Pois é, eu trabalhava na área. E um dia, assim, sentada trabalhando mesmo, respondendo e-mails, né, coisas normais, eu parei e falei, eu não quero ser isso pro resto da minha vida. Eu quero sentir que eu tô fazendo alguma diferença, nem que seja para uma pessoa. Não vou ser feliz fazendo isso, assim, independente da parte financeira, enfim. E, coincidentemente, nessa mesma época, eu estava começando o meu movimento para corrida. Tentando começar ali a correr.
E daí, sempre gostei muito de pesquisar, enfim, e daí pesquisava essa parte de nutrição dentro da corrida, dentro do esporte. Tem que fazer bananinha, gel a cada 30 minutos, sabe o que é isso? Não sei, nunca tinha ido no nutricionista. E daí eu falei, putz, e se eu fizer nutrição, né? Daí foi uma grande revolução aí na minha cabeça para me organizar para isso, né? Porque, enfim, eu já tinha que pagar minhas contas, né? Não é tão simples assim. Mas resolvi prestar ali para nutrição, ver no que dava, deu certo e tamo aí. Caramba, faz quanto tempo que você fez essa migração de carreira? Putz, eu me formei em 2019, foi em 2013, 2014, quase 10 anos. Caramba. Exato. Caramba. Me remeteu a alguns insights aqui de algumas pessoas que vieram conversar com a gente. E realmente, é uma decisão bem difícil, né? Não só se tratando de parte financeira, né? Porque a gente tem os compromissos do dia a dia, mas... Exato. Mudança de vida total, né? Porque você fazia uma coisa... Sim, totalmente diferente do que você faz hoje. Exato, completamente diferente. Mas eu acho que pelo fato de eu ter me conectado tanto ali com a profissão, com o que eu faço, assim, mesmo dentro das dificuldades, as coisas pareceram fáceis, sabe? Foram acontecendo. Acho que é isso, é você achar uma coisa que te faz feliz, né? Que vai valer a pena na hora do perrengue, você vai falar, não, mas beleza, eu tô aqui porque eu quero, porque eu sei, então... Tem que ter sentido, né? Exato, era isso que eu buscava. E quanto a prática da corrida te influenciou na sua decisão final de seguir? Porque a nutrição, gente, para vocês que estão aí em casa, tem várias vertentes, né? Não tem só o esporte, né? Exato, daí tem a nutrição clínica, tem a nutrição ali, unidade de alimentação, mas assim, eu já entrei falando, beleza, vai ser nutrição esportiva. E daí eu fui crescendo dentro da corrida ao mesmo tempo que eu fui crescendo na nutrição, foi bem legal. E durante o seu processo de graduação, isso foi te ajudando como Gabi atleta também? Porque você foi tendo base técnica de conhecimento, creio eu que você foi sendo a sua primeira paciente, né? Exato, eu fui testando tudo em mim, eu sou cobaia de mim mesma e até hoje eu sou cobaia de mim mesma, isso me ajudou bastante até entender o que os atletas passavam, isso me ajudou bastante. Boa. Gabi, e uma coisa que eu aprendi, né? Eu corro já fazem 15 anos, e uma coisa que eu aprendi durante essa minha trajetória, que hoje eu não vou em médicos ou profissionais que não pratiquem o esporte que eu pratico. Eu tive essa mudança de mentalidade, porque eu já me lesionei diversas vezes, e eu sentia uma diferença muito grande no atendimento de um médico, de um profissional da saúde que praticava o esporte versus o que não praticava o esporte. Era muito diferente a análise clínica que eles me davam, né? Não, você tem que parar. Sim, as possibilidades que exato. Eles te davam, né? Se você quer melhorar, você tem que parar por X tempo, não faz nada, descansa, toma remédio. E aí, quando eu passei a trocar e ir em médicos que praticavam esporte, era diferente. Eu acho que vocês que praticam, né, não só a corrida, mas uma outra modalidade, vocês têm a mentalidade clínica, que é, lógico, a principal, mas vocês também visam muito a parte psicológica do atleta, né? Porque isso pra gente, independente de você ser profissional ou amador, vocês sabem pesar muito o quão importante o esporte é na vida daquela pessoa, né? Sim, exatamente. Você sabe o significado de falar para um atleta que ele vai ter que ficar parado. É mais fácil falar para ele não comer, para ele não dormir, do que para ele ficar parado. Ele não vai ficar parado. Então, faz a diferença mesmo você entender o que está passando, pelo menos superficialmente ali, né, dentro daquele atleta. Faz a diferença, com certeza. Gabi, e assim, como é atender essa galera maluca do Endurance? Que eu faço parte dela. Prazer, porque assim, lógico, cada prova tem sua especificidade, né? Cada pessoa tem sua especificidade. Hoje em dia aumentou-se muito também, graças a estudos, também a questão de restrição das pessoas, né? Com certos alimentos, glúten, açúcar, né? Hoje a gente tem diversos estudos aí de pessoas que, né, são celíacos, né? Acho que tem diversos casos aí. Como né? Vocês que desenham estratégias e planejam toda a parte alimentar dos atletas, como é atender essa galera hoje em dia? Porque, igual você falou, só agora na La Mission você tinha 50 Sim. atletas participando. Então, assim, não é uma receita de bolo, né? Não é, dá muito trabalho.
Dá muito trabalho, mas é muito bom. Assim, eu gosto muito de trabalhar com atleta, porque independente de ser um atleta ali amador, ou um atleta profissional, um atleta elite, o atleta quer estar na sua melhor versão. Então, se ele confia no que você está falando, se você tem ali um poder de convencimento, você consegue mostrar para ele que vai dar certo, ele faz o que você mandar. Tá? E isso é muito legal, você observar alguém seguindo ali o seu planejamento ou seguindo o seu direcionamento e você vê essa pessoa melhorando e atingindo seus objetivos. É sensacional. Toda vez que eu tenho um paciente que cruza ali a linha de chegada, independente da distância, é como se eu estivesse cruzando também. E isso para mim é muito especial e me leva lá atrás quando eu pensei, putz, quero fazer alguma coisa que vai fazer a diferença na vida de alguém. Para mim isso já é sensacional. Então é um trabalho muito gratificante, mas é duro. É duro, porque assim, cada atleta é um atleta. Cada atleta gosta de um tipo de suplementação, ou gosta de gel, ou gosta de comer comida de verdade. Usa uma bebida de carboidrato da marca X ou da Y na concentração A ou concentração B, come a cada 30 minutos, a cada 40, a cada 1 hora. Cada atleta é diferente do outro. Então, não é uma coisa que dá pra gente trabalhar ali no copia e cola. Impossível, não tem como. Tem que parar, pensar, colocar a pessoa na sua frente. Beleza, essa pessoa funciona assim, então eu tenho que fazer assim. Ótimo. Essa pessoa funciona assado, tem que fazer assado. E isso dá trabalho, mas é isso que faz o trabalho funcionar também, né? Senão, não tem por que fazer. E até a parte da alimentação, né? Porque é uma coisa que vai depender muito da situação financeira da pessoa, facilidade, rotina. Exato. Né? Trabalha híbrido, trabalha no escritório, trabalha em casa, tem filhos, trabalha, sei lá, das 9 às 9. Tudo isso é muito particular, completamente particular. Boa. Galera, vocês que estão em casa, acho que até um recado importante. Gabi tá aqui, a gente também já trouxe outras nutris que tratam do esporte, né? Isso é importante. Então, assim, tem uma diferença muito grande, tá? Vocês que... mas eu já passo com nutricionista. Não desmerecendo quem é nutricionista, que foca mais na galera de academia, né? Que eu acho que é um público bem grande. Mas, assim, feedback de quem já teve contato com os dois profissionais. Tentem procurar profissionais que entendam do seu esporte, da área que você quer melhorar. Porque o cara que está ali muito focado no público de academia, ele vai ter aquela metodologia para o pessoal da academia, que quer ganhar massa muscular, que quer crescer, que quer hipertrofia, né? E para o nosso caso, né, Gabi, acho que é um mundo totalmente diferente, né? Porque o atleta de corrida, independente acho que de ser trail ou corrida de rua, eles são ganhos totalmente diferentes, né? Muitas vezes a gente, lógico, tem que manter um nível de massa muscular para a gente não se lesionar, mas a gente foca muito mais, às vezes, em perda de peso, em estar leve, né? São outras variáveis totalmente diferentes, né? Exato. A gente tem os ciclos ali das fases de treinamento, a gente tem o período da base, tem o período específico, o período competitivo, o que muda nisso. Você precisa ter esse acompanhamento um pouquinho mais fino. Quanto mais performance você quer, mais acompanhamento você precisa ter. Porque essas coisas são ajustes finos que vão fazer a diferença. Isso que você falou é muito importante, galera. Essa é uma das grandes diferenças de você se passar com, principalmente, um nutri esportivo. Esses termos técnicos de período base, período competitivo, pré-prova, polimento, estratégia de prova, são coisas assim que esse profissional, a Gabi que está aqui, consegue te direcionar o que você vai comer em cada etapa dessa, o que você vai suplementar em cada etapa dessa, né, Gabi? Porque eu mesmo, eu até citei em outro EP aqui, que eu quebrei em várias maratonas. E eu falava, não é possível, eu treino direito, eu tô comendo, eu tô dormindo até que bem. Só que eu não me atentava em pontos pequenos. Até que eu tive contato com o meu primeiro nutri esportivo, ele falou, cara, deixa eu dar seus treinos. Aí ela abriu e tal, começou a analisar minhas métricas dos treinos, provas. Falou, nossa, sua frequência cardíaca tá muito alta. Você tem algum problema cardíaco? Eu falei, não, tudo certo, faço exame todo ano. Ela falou, você toma água? Eu falei, opa. Falei, não, eu chego a correr 30 km sem tomar água. Muito comum. Ela falou, pronto, achamos o problema. Queria que você dissertasse um pouquinho disso, porque grande parte das pessoas tem muita dificuldade, não só de se hidratar, mas também de comer
durante os treinos, né? De suplementar, não vou nem falar só de comer. Sim. Então, eu queria que você trouxesse isso um pouquinho para o nosso mundo, não só da corrida de rua, mas também do trail. Sim. Quando a gente está pensando em treinar a nutrição, é uma coisa que os atletas ainda estão engatinhando, a maior parte deles, né? A gente segue a planilha bonitinho ali dos treinos, eu tenho que fazer meu intervalado, eu tenho que fazer meu longo e tal, mas deixa para fazer a parte nutricional, então suplementar ou beber água só no dia da prova. Só que fazer só no dia da prova não adianta, porque a gente precisa treinar também nosso estômago, nosso intestino a aguentarem isso. A gente tem que treinar a própria habilidade mesmo de abrir um gelzinho enquanto você está correndo. Isso precisa ser treinado. Então, a gente precisa usar os treinos para isso também. Por isso que a gente faz, né, geralmente o nutricionista desportivo, ele vai e deixa o planejamento do que você vai fazer. Putz, você vai ter um treino intervalado, você vai fazer isso daqui, antes, durante, depois. Um treino de rodagem leve, o que você vai fazer que vai ser diferente? No seu longo, o que você vai fazer? Às vezes a gente faz até simulados, né, da parte nutricional junto com os treinos longos. Precisa treinar a nutrição também. Senão, não vai ser magicamente ali na hora da prova que tudo vai funcionar. É muito mais fácil dar errado do que dar certo. Exatamente. Acho que por isso que a gente vê muita gente nas provas passando mal, assim, né? Sim. Tanto com falta, ou até às vezes porque acaba tendo uma sobrecarga ali, de tanto gel que toma, de tanta, sei lá, de tanto suplemento que leva. Sim, não tá acostumado. Acho que é um dos piores medos dos corredores de rua. Trail, até uma dúvida que eu tenho aqui, como funciona isso no trail? Porque na rua a gente tem os banheiros químicos, né? A galera passa mal, e aí, se a prova tiver uma organização boa, a gente tem disposição de banheiros químicos. Pois é. Como funciona isso no trail? Porque dependendo onde você estiver... É na natureza mesmo. É uma outra habilidade que a gente adquire ali no treinamento. A gente acha uma moitinha e é o que tem. Assim, dependendo da prova, até tem ali os postos de abastecimento que são em lugares com infraestrutura, às vezes são casinhas, alguma coisa desse tipo, e tem ali o banheiro. Mas se te der vontade de ir no meio da prova... Não tem muito jeito. Não tem jeito. Não tem. E aí eu te pergunto, como médica, grande parte disso tá ligado em defasagens que a gente não treina nesses períodos pré-prova, né, Gabi? Tanto de alimentação quanto de suplementação, certo? Sim, geralmente quando a gente tem ali algum desconforto gastrointestinal, pode ser porque realmente o seu intestino não está treinado para ou absorver aquela concentração ali de carboidrato, ou aquela quantidade, ou por tanto tempo ali de exposição. Pode ser por isso. Pode ser por alguma coisa que você comeu que não estava tão legal também no dia anterior? Pode. Mas geralmente a gente minimiza bastante isso com esse treinamento gastrointestinal. Eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que eu nunca fiz para nenhuma nutri que veio aqui, nem para minha. Acho que vai ser até segredos para ela. Eu sigo um plano alimentar, né, tenho planejamento de prova, mas não tem jeito. Sempre antes das maratonas, eu tomo um Hemoseg no sábado de noite. Sábado de noite, desculpa, no domingo de manhã. Eu nem sei se funciona ou não, se já é um emocional meu. Isso pode me gerar algum problema, porque assim, não sou só eu conheço muita gente que faz isso por medo Sim. de no dia da prova acontecer por nervosismo, ou então, sei lá, dormiu mal e... aconteceu algum problema durante a prova. Sim, muita gente toma o Hemosec antes ali das provas justamente para dar uma travada e evitar a dor de barriga. Se você faz isso com um acompanhamento de um médico te direcionando como tomar o Hemosec, dificilmente você vai ter algum efeito colateral, tá? Agora, se você tomar, sei lá, 3 dias antes da prova, durante a prova, daí pode ser que você tenha algum desconforto que não vai ser tão legal. O importante é ter o acompanhamento médico. Tá? E assim, a dor de barriga ali antes da prova pode ser por questões psicológicas também, né? Então, nervosismo. Exatamente, nervosismo, a ansiedade. Então, por isso que é bem importante, assim, o máximo que você conseguir ali se cercar de profissionais que podem te ajudar. Então, ali um treinador que está ali do seu lado para você trocar feedback, te dar tranquilidade, nutricionista, o médico do esporte. E cada vez mais a gente vê também a importância do psicólogo do esporte, né? Então, às vezes é uma coisa a considerar também. Muito. Eu ia até te perguntar, vocês estão notando esse ponto e talvez vendo a necessidade de ter uma segunda formação, porque assim, no seu caso terceira,
muitas vezes o nosso médico, o nosso treinador, acaba sendo um psicólogo pra gente muito grande, porque também é um problema, porque às vezes a gente está muito habituado a procurar um psicoterapeuta, um psicólogo, para tratar nossos problemas do dia a dia, né, pessoais, e talvez esse profissional não tenha muita habilidade para tratar dessas questões de performance, né, do esporte. Isso já tem sido conversado no meio de talvez se integrar uma nova formação para conseguir ser multidisciplinar atendendo os pacientes? Eu acho que você pode fazer isso, teria que fazer uma faculdade de psicologia e depois uma especialização ali na parte do esporte, daria para você fazer isso, mas eu acho que é legal também você trabalhar em conjunto com um profissional que já tem essa habilidade, né, e está crescendo cada vez mais a parte dos psicólogos que estão migrando ali para a área esportiva, então talvez seja mais uma questão de você conseguir direcionar ali aquele atleta para esse tipo de profissional, falar, ó, beleza, você pode ter o seu psicólogo, seu terapeuta ali para as questões do dia a dia, mas se você quiser tratar da parte esportiva, tem esses profissionais aqui que talvez estejam trabalhando melhor aí nessa linha para complementar. Eu acho que é mais isso do que talvez fazer uma nova formação. Talvez fazer um curso de aperfeiçoamento para ajudar no primeiro direcionamento, mas o trabalho do psicólogo é com o psicólogo, né? Exatamente. Não tem que fazer. Exato. Agora eu vou te fazer a pergunta mais polêmica do mundo nutricional que rola em todos os lugares. Doutor, eu amo, eu adoro, eu não passo mal correr em jejum. Eu posso fazer essa estratégia para minha vida, ou isso pode trazer danos para minha saúde? Queria que você falasse um pouquinho sobre a questão do jejum hoje em dia. Cara, eu acho que a corrida em jejum vai ser sempre essa polêmica, né? Porque a gente tem, de um lado, uma galera que é muito adepta e só existe jejum na vida. E tem a outra galera que abomina completamente, quando, na verdade, o meio termo talvez funcione, tá? Existem pessoas que vão correr ali cedinho, sei lá, você sai pra correr 5 da manhã, a pessoa não vai acordar 4 da manhã, 3 da manhã pra comer alguma coisa, pra daí fazer o treino. Tá? Talvez a pessoa vá em jejum mesmo e talvez ela consiga fazer bem ali o treino em jejum. O que a gente precisa olhar sempre ali, qual que é a intensidade desse exercício que ela tá fazendo. Putz, eu vou fazer uma rodagem leve, tranquilo, um Z1, Z2, que vai até 1h30, até 2 horas. Quer fazer em jejum? Tranquilo, tá? Não vai ser isso que vai te prejudicar. Você se hidrata, tá? Normal. Se precisar, usa ali a cápsula de sal, usa eletrólitos. Acabou o treino, vai comer, tá? Para não prejudicar ali parte de massa muscular, para fazer a recuperação da energia também. Se é um treino que é de intensidade mais alta, ali um Z3 para cima, você até pode começar em jejum, não tem problema. O que a gente pode fazer é cuidar ali da sua alimentação na noite anterior. Então, o seu jantar na noite anterior vai funcionar como se fosse o seu pré-treino, tá? E dependendo da duração aí desse treino de intensidade, talvez a gente coloque alguma fonte de carboidrato durante o treino também. Tá, ali para ajudar, pensando em preservar principalmente a parte de massa muscular. Então, tudo depende. Depende do treino, depende da intensidade, depende do tempo. Eu vejo muito isso que você fala. Eu mesmo, muitas vezes, adoto essa metodologia de nos treinos leves não comer, ou então comer algo muito líquido. Sim. Porque eu tenho essa dificuldade de comer de manhã para correr. Eu, como corredor, tenho 2 dificuldades que eu conheci durante esse período como atleta amador. Eu não gosto de comer de manhã muito, não consigo, e eu não posso tomar café antes de correr. Solta. São 2 coisas que eu aprendi hoje em dia, nem antes, nem logo após, só se eu estiver na minha casa, porque é algo, tipo, terrível pra mim, assim. Mas eu acho que hoje em dia tem muito esse debate, né, Gabi? De, não pode, que não sei o quê, que, se você faz isso, você vai morrer, você vai passar mal. Sim. E em contrapartida tem a galera que, né, não, faço isso, nunca passei mal, performo super bem. Eu conheço pessoas, inclusive, que correm até maratona. Lógico, durante a maratona fazem a suplementação, né? Sim. Comem um dia antes, igual você falou, fazem aquele boost na alimentação, né? Sim. 1 ou 2 dias antes para dar uma carbada pra gente ter estoque. Uhum. Mas eu acho que esse meio termo hoje em dia é viável, né? É super viável, é super viável. O treino em jejum, ele tem até os seus benefícios quando ele
é feito da maneira certa. Quando você faz nessa intensidade baixa ali no Z1, Z2, o que a gente está fazendo, o que a gente fala que a gente está fazendo, né, é a otimização da flexibilidade metabólica, que é o seu corpo usar bem todas as vias energéticas ali para atividade física, tá? Quando você está numa intensidade alta, ele vai usar o carboidrato e o glicogênio muscular, que é ali que é o estoque de carboidrato dentro do músculo. Quando a gente está numa intensidade baixa, ele vai usar a oxidação de gordura. Nosso corpo já faz isso normalmente, tá? Não precisaria, né, aprender a fazer, a gente só otimiza isso. E você treinar em jejum dessa forma, ajuda. Então, tem um benefício. Mas, assim, não é que só esse é certo ou só esse é errado. Gabi, aí eu queria te fazer uma pergunta. Grande parte das pessoas, quando evoluem muito na corrida e chegam num estágio naquele estágio de performance. Não, eu quero performar, eu quero correr mais rápido. E aí essas pessoas vivem o paralelo de sempre ter pouco peso, né? Geralmente essas pessoas são muito leves, ou precisam ficar mais leves para conseguir ter um desempenho um pouco melhor. Só que eu já ouvi muito e vi muito também, que essas pessoas muito leves acabam até perdendo nutrientes de vez em quando, perdendo massa muscular, e aí vem aquele grande problema que são as lesões, né? Eu acho que isso é um desafio muito grande da profissão de vocês, em levar essa pessoa, né, ao mesmo tempo de chegar no objetivo dela, também tomando muito cuidado para isso não ocasionar uma lesão. Eu mesmo tive uma lesão há um tempo atrás, que eu tive uma fratura por estresse. Caramba. E assim, pode ter sido sobrecarga, pode ter sido falta nutricional, pode ter sido desgastes, né? Então, são várias variáveis. Mas como dosar até isso, né? Porque até isso vocês precisam olhar. Sim, por isso que é muito importante ter um canal de comunicação próximo, né, junto com o atleta, entre o profissional e o atleta, e às vezes até junto com o treinador também, porque realmente quando a gente está pensando em performance ali no mundo da corrida, os esportes aeróbicos em geral, quanto mais leve você tá, menos trabalho, então como se fosse mais fácil, vamos dizer assim, fazer a força. Mas por outro lado, a gente tem que tomar muito cuidado para não entrar numa deficiência energética, que daí a gente vai ter tanto prejuízos hormonais, prejuízos no sono, pode ter fratura por estresse, por exemplo, a gente vai ter lesões, e daí você lesiona, você fica parado, e se tá parado, você não performa. Então, é um equilíbrio bem fino que a gente tem que fazer, por isso que você conversar, putz, você tá no período de base, por exemplo, o período de base é o período ideal para a gente trabalhar composição corporal. Tá? Ali você não quer performar, ali você tá criando ali o esqueleto para lá na frente sentar o pau na bota. Nesse momento, a gente trabalha composição corporal. Dali para frente, quando a gente está querendo performance, é manter. É manter, porque senão a gente pode cair nesse risco de entrar em deficiência energética e daí pode dar ruim. Essa seria a minha próxima pergunta. O período de base, visando essas etapas para o corredor, é o mais importante? Pensando em composição corporal, é o que a gente mais pode mexer. É o que a gente mais pode trabalhar. Tá, porque assim, eu vejo que o período de base, galera, para quem está assistindo a gente não tem muito conhecimento técnico, é o período inicial do nosso treinamento, né? Onde a gente está com bastante tempo antes da prova, planejando tudo, estruturando o nosso alicerce aí, não só de treinamento, mas também nutricional, né? E ali é onde a gente pode fazer até testes, né, Gabi? Porque depois que a gente entra no período de treinos mais pesado, fica um pouco mais difícil de fazer essas mudanças, né? Sim, exato. Onde a gente testa a parte de suplementação, tudo bonitinho, para daí quando chegar nos treinos do vamos ver mesmo, é só ajuste fino. É só ajuste fino. E como lidar com essa galera que não gosta de suplementar, Gabi? Porque eu mesmo não sou muito fã de suplementação, lógico, a não ser o gel que a gente precisa tomar, cápsula de sal. Não costumo tomar muitas coisas. Uhum. Mas tem gente que não... não, eu me alimento, não quero tomar nada de suplemento. Isso pode dificultar um pouquinho a vida desse atleta ou não? Depende da necessidade dele. A gente não é obrigatório você usar a suplementação nem na vida, assim, em geral, né? Tipo whey protein, etc. E nem durante a atividade física, tipo gelzinho de carboidrato. Se você não quiser usar, você não usa. Mas tudo vai depender do seu objetivo. Se você é uma pessoa que está ali para performance, que você está fazendo força ali na maratona, vai fazer uma maratona 2h30, 3, você vai conseguir mastigar uma bananinha? Provavelmente não. Você vai conseguir digerir uma bananinha fazendo essa força? Provavelmente não. É para isso que serve o gel. Tá? Daí é uma questão de escolha. Hoje em dia a gente tem cada vez mais opções de suplementos naturais
Então, a gente tem uma marca aí brasileira de géis que não é nem considerada suplemento, é considerada alimento, porque todos os ingredientes são só alimentos naturais, que pode ser uma alternativa para esse tipo de atleta. Em relação à alimentação normal do dia a dia, depende do quanto ele consegue comer. Se você consegue comer tudo que você precisa no formato de alimento, maravilhoso, tranquilo. Mas talvez você não consiga, seja pela quantidade, seja pela praticidade que você precisa no seu dia a dia. E daí, para isso que servem os suplementos. Tá? Mas não são uma regra. Boa, boa. E eu conheço um fenômeno que, inclusive, já participou de um projeto nosso. O Antônio, um grande abraço para ele, que foi nosso parceiro no nosso projeto de Barcelona. Eu falo que ele é um fenômeno, Gabi, porque, assim, ele tem uma estrutura corporal zero de corredor. Tá. Ele é meio parrudo, ele é forte. Ele, inclusive, eu tava até conversando com ele esse final de semana e ele fala, Deide, eu tenho muita dificuldade de emagrecer, de perder peso. Ele consegue, mas assim, não é ideal pro nível de atleta que ele é. Tanto é que quando ele chega nas provas, as pessoas olham pra ele, ele larga na elite, as pessoas olham e falam assim, acho que esse cara tá no lugar errado. E ele tem maratona pra 2:20 e pouco, 2:23, 2:22. Como isso é possível, Gabi? Porque, assim, é impressionante ver ele correr, porque, assim, é aquilo que você falou, quanto mais leve você é, teoricamente, menos força, né? Menos desgaste você vai ter e você tá carregando menos peso. Sim. Como isso é possível? Bom, provavelmente ele é assim pelo biotipo dele, né? Ele deve ter um biotipo que deve facilitar ali o ganho de massa muscular. Ele nunca vai ter aquele corpo, né, de corredor queniano, né? Dos etíopes, que é super magrelo. Mas talvez a massa muscular que ele tenha compense esse peso extra. Então, talvez ele tenha muito mais força, que daí para ele fica equivalente. E aí, minha segunda pergunta. Esse cara quase nunca se lesiona. Como? Carregando mais peso e mais massa. Talvez também a massa muscular dele seja a resposta para isso. Ele tem uma massa muscular ali que, além de talvez ser em volume um pouquinho maior, também é funcional, completamente funcional, que protege ele toda a parte de articulação, ossos dele. Então, deve ser isso. Boa. E aí, pra gente partir pro nosso final, como é... Porque são atletas totalmente diferentes, né? A gente começou conversando. Como é atender nessa parte nutricional os atletas de rua e os atletas de trail? Porque, é igual você falou, a alimentação muitas vezes no trail dá para você fazer esse mix, né, de suplementação com alimentação mais sólida. Como que é fazer essas variações de atendimento? É diferente, mas não tão diferente. Eu acho que as coisas que mudam mais são para os treinos mais longos, né? Porque nos longos, quando a gente está pensando na rua, ali para maratona, no máximo você vai chegar aí nos 32, tem gente que chega nos 35, tem gente que chega nos 37, daí depende aí do seu treinador, mas não vai passar ali de 4 horas de treino. E no trail, às vezes a gente tem um fim de semana ali que a gente vai ter ali no total uns 80, 90 quilômetros no fim de semana, tá? Em vários treinos. Então, é muito mais em questão... em pensar em como recuperar um atleta desse entre essas sessões de treinamento do que qualquer outra coisa. E quando a gente está pensando ali na rua, a gente realmente fica mais ali na parte de gelzinho, ou para quem vai para vibe mais natural, né? A bananinha, a rapadura ali. E no trail é um mix de tudo, porque senão a gente tem a fadiga do paladar também, além de tudo. Então, uma hora a pessoa não aguenta mais consumir aquilo ali. Então, você ainda tem que pensar essa parte. Mas, no geral, são atletas bem parecidos. E aí, Gabi, pra gente encerrar, eu sempre gosto de trazer essa questão. E essa preocupação que eu tenho, isso é uma coisa que o canal sempre... desde quando a gente começou, né? A gente gosta muito de trazer profissionais da saúde aqui pra passar instrução. Igual eu te falei no começo, hoje em dia a gente tem tanta informação, YouTube, né? TikTok, Instagram... E a gente fica meio perdido em quem a gente, né, segue, em quem a gente ouve. Mas o que tem me chamado muita atenção, assim, é a questão da obesidade, principalmente nas crianças hoje em dia, né? Primeiro pela dificuldade de tirar elas de frente da tela, né? Acho que é uma coisa que a gente... acho que até a nossa, assim... Acho que a nossa foi a última geração que não sofreu tanto com tela, né? Sim. Hoje em dia é muito difícil, até pra gente. A gente também é viciado em tela. É muito complicado. Mas eu tenho um receio muito grande primeiro com as crianças, né? Porque o nosso futuro do esporte são as crianças. E segundo, com a normalização, não da obesidade, mas do se sentir bem, que também tá ok, tá, galera? Pra quem tá em casa, sem nenhum preconceito.
mas sem tomar muita conta dessa questão da saúde, né? A gente não tá nem falando só de estética, mas dessa questão de saudável mesmo, de tratar na causa agora, né? No início, não tratar lá na frente com remédio. Sim. Queria que você desse algumas dicas também pra galera que tem filhos em casa, né? Como tratar isso desde pequeno e como a gente pode combater cada vez mais esse problema. Tá bom. Eu acho que a principal dica para quem tem criança em casa é lembrar que o exemplo é tudo. Então, assim, a criança ela vai fazer o que ela observa. Então, você precisa cuidar de você, começar a cuidar de você, para daí também cuidar aí dos seus filhos, enfim, das crianças que tem na sua casa. Então, essa é a primeira parte. A segunda parte, que eu acho que é uma coisa que vai fazer muita diferença, tanto para criança, para pessoas adultas já, se movimente. Você tem que se movimentar. Você não gosta de correr? Tá tranquilo, não precisa correr. Você pode andar de bike, você pode caminhar, você pode dançar, fazer yoga, mas você precisa achar alguma atividade física que te permita movimentar, porque a gente fica sentado o dia inteiro. A gente está sentado o dia inteiro, ou a gente está assistindo em TV, ou a gente está sentado no escritório, ou trabalhando em casa. A gente só fica sentado, a gente não se movimenta. E o ser humano foi feito para se movimentar. E eu acho que isso é uma chavinha que vai fazer bastante diferença. Porque, assim, saber o que tem que comer, todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe. E ninguém precisa comer, ele ter uma vida quadrada de alimentação. Na alimentação também tem a parte social, tem também a parte de memória afetiva. Não tem problema você comer um chocolate, você comer um hambúrguer. Você sabe o que você tem que comer ou não. Você tem que saber separar a exceção de regra. Boa. E se movimentar, eu acho que movimentar é a chave. Se a gente conseguir criar alguma coisa que ajude ali a população a se movimentar mais, a gente já tem uma resposta muito boa em relação a essa questão da obesidade. Boa. Bom, galera, aí, recado dado. Vocês que têm filhos em casa, comecem a ser exemplos. Aí, às vezes, as pessoas que são pais, né, eu ainda não sou, mas às vezes a gente quer dar exemplos em outras áreas de atuação da vida, né, e acaba, né, Gabi, esquecendo um pouquinho desse lado da saúde e tudo mais, né? Pois é, às vezes a gente esquece de cuidar da gente, né, até pela nossa rotina, hoje em dia é tudo muito corrido, é tudo muito no 220, você nem presta atenção, às vezes, direito no que você está fazendo com você mesmo, e isso faz toda a diferença. Boa. Gabi, agradecer você imensamente por ter vindo, eu sempre vou falar isso, eu gosto muito de conversar com profissionais da saúde, porque não é um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Sim. Sempre tem atualizações, as coisas mudam muito. Igual você falou, não tem só o lado A, tem sempre o lado B também, né? É sempre bom a gente ser flexível, que hoje em dia acho que está se faltando muito, principalmente nas redes sociais, né? Uhum. Então, obrigado por ter vindo. Obrigado por ter esclarecido um pouco das dúvidas da galera do trail também, que eu acho que é super importante. É um público que gosta da gente. A gente tem a intenção de trazer mais pessoas que praticam trail aqui. E vida longa na corrida, vida longa na sua profissão. Continuem fazendo bem para nós, atletas amadores e profissionais. Hein? Amém, muito obrigada pelo convite e convido todo mundo aí a conhecer o trail. Vale a pena. Boa. Galera, a gente vai deixar todas as informações da Gabi aqui. Você que gostou da abordagem dela, quiser marcar uma consulta, a Gabi atende tanto presencial quanto online, tá? Então, o pessoal de São Paulo que quer passar no presencial, ela atende aqui em São Paulo. Pessoa que mora em outro estado, ou vive viajando muito, ou em outro país também, quiser passar com a Gabi, a gente vai deixar o link aqui embaixo no card. Entra lá e tem as opções de vocês entrarem em contato pelo WhatsApp, ver como tá a agenda dela e marcar uma consulta, tá? É igual eu falei, deem a oportunidade de conhecer profissionais que praticam o esporte que vocês praticam, tá? A gente fala muito de corrida aqui, mas quem pratica triatlon, quem pratica natação, eu acho que é super importante ter contato com um médico que entende de esporte, tá? Porque eu acho que quando chegar os momentos decisivos, decisões um pouco mais complexas, eu acho que esse tipo de profissional consegue direcionar a gente melhor, tá? E não nos frustra. Então, não desmerecendo os outros profissionais, também desempenham um papel muito importante, mas é igual a Gabi falou, cada área de atuação atende, né, de uma maneira diferente, então é sempre importante a gente procurar médicos aí que entendam a nossa cabeça maluca de atleta. Certo, Gabi? É isso mesmo. Boa. Então, galera, espero que vocês tenham gostado desse EP. Iremos trazer muita gente bacana aqui. Se vocês tiverem indicações também de pessoas que vocês querem ver aqui conversando comigo, comentem aqui pra gente. A gente vai fazer questão de tentar casar as agendas, que é um pouquinho difícil, mas a gente sempre tenta. Então, deixem nos comentários. Se você não deixou seu like,
deixa agora, porque valeu super a pena. Acho que tem muita coisa bacana para vocês aprenderem aí, porque o que a gente mais faz aqui é aprender, eu também. Então deixem o like aí que ajuda bastante a gente a disseminar nosso conteúdo. Ficamos por aqui. Também aqui no card vai ter todos os descontos dos nossos parceiros, tá? Então, você que está precisando comprar suplementação, tá aqui. Você que está precisando comprar roupa esportiva e meias que não te dão mais bolhas nos pés para correr ou fazer triatlon, também tá aqui embaixo. Nosso parceiro de água, Purivari, que está aqui com a gente, sempre ajudando na hidratação dos nossos treinos e aqui nos nossos EPs. Tem bastante coisa bacana, descontos em provas também. Fiquem ligados aí nos nossos descontos, que tem bastante coisa para ajudar vocês aí, certo? Gabi, de novo, obrigado. Obrigada a você. Prazerzão te receber. E tamo junto, galera. Valeu, espero que vocês tenham gostado. Valeu.